está ouvindo o programa Debate da Vitória SEMEB Rio. Apresentação, pastor Ailton Santos e presbítero Marcelo Revoredo. Você está ouvindo o programa Debate da Vitória SEMEB Rio. Apresentação, pastor Ailton Santos e presbítero Marcelo Revoredo. Olha aí, meus amados, estamos entrando no ar, no programa Debate da Vitória SEMEB Rio, e nós, desde já queremos agradecer a todos que estão conectados conosco aí. Mais uma sexta-feira em que nós vamos falar, debater aqui assuntos importantes, pelo qual nós já estamos com os nossos debatedores já a caminho, e daqui a pouco eles serão apresentados. E quero dar boas-vindas para todos os debatedores, dar boas-vindas para nossos amados ouvintes. Dar um abraço também no nosso Júlio Rezende, lá, com a sua turma lá maravilhosa. Nós estamos dando um abraço também na nossa cantora Nívia Santos, né? Está chegando aí com a Rádio Harmonia Gospel, e nós vamos estar juntos a partir de agora, de 22 horas até às 23h30. E vamos já fazer uma oração e vamos anunciar o Senhor, que Deus possa nos abençoar rica e abundantemente, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado, que a direção de Deus sobre o seu povo, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Os irmãos já podem estar entrando aí, e vamos estar fazendo uma oração nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, louvamos o Teu nome nessa noite, Deus, em que nós estamos aqui, ó Deus, reunidos em uma só, ó Deus, em um só propósito, de estarmos debatendo, ó Deus, os assuntos, louvado seja o nome do Senhor, com os debatedores, com os pastores e amigos que estão entrando para nos abençoar. Peço bênção para cada família dos debatedores, para os seus ministérios, e que o Teu nome venha a ser louvado e glorificado na vida do Teu povo. Assim, ó Deus, nós oramos e começamos o programa na Tua presença, na presença do Teu Santo Espírito. Sabemos que a Trindade está presente conosco. Que Tu possa iluminar nossas mentes, nossos corações, que Tu possa abençoar, ó Deus, o Teu povo, as Tuas igrejas espalhadas na face da terra, que, ó Deus, os Teus ministros, os Teus oficiais, mando e bendizendo o Teu nome. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar.
Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amais verdadeiramente, guardareis. Os seus mandamentos e os guarda. Alô, meus amigos. Esse é o que me ama. Alô, meus amigos, nós estamos entrando com o programa Debate da Vitória CNEB Rio. CNEB Rio é uma convenção de ministros evangélicos do Brasil, na qual nós temos sido abençoados, temos abençoados com muitas vidas, muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus que estão na ativa, aí nos seus ministérios, fazendo a obra do Senhor, que foram ordenados, consagrados pela Convenção CNEB Rio, uma convenção séria, uma convenção que abraça o obreiro, quando o obreiro não tem mais nenhuma expectativa, quando está sendo praticamente até jogado fora, a convenção abraça esse obreiro. Isso aí está bem nítido, está bem transparente, né? Nos nossos cafés, nos nossos encontros, e é muito bom. Mas você que, de repente, está aí sem uma coordenação, sem uma direção, assim, aceita de um documento como oficial, pode procurar a CNEB Rio. Nosso telefone é 21 982 89 1853, 21 96 486 9304. Temos nosso e-mail também, cenebconvencão.seco.com.br, e assim nós possamos estar junto aí, trabalhando na obra de Deus, trabalhando com seriedade na obra do Senhor. Eu já tenho aqui, louvado seja o nome do Senhor, nosso pastor, amigo, irmão, pastor Sérgio. Pastor Sérgio pode dar suas boas-vindas, aí o povo pode já começar, né, fazendo sua apresentação aí, meu querido. Deus abençoe sua vida. Amém. Boa noite a todos, né? A paz do Senhor Jesus.
É um prazer estarmos aqui para falarmos coisas relacionadas ao reino de Deus e, com certeza, todo o debate, tudo aquilo que está ligado à palavra de Deus, traz esclarecimento, traz orientações, e que essa noite seja uma noite de vitória para todos os ouvintes, em nome de Jesus. Então, para mim é um prazer estar aqui, juntamente com o pastor Ailton Santos, creio que alguns companheiros também, pessoas que vão estar compartilhando, assistindo esse trabalho que é bênção para a nossa vida. Amém, meu pastor. Deus abençoe a sua caminhada, seu ministério. Deus abençoe sua família. Nós vamos revelar o debate, já vamos começar revelando o tema do debate. Nós vamos falar sobre aborto, meu pastor. Nós vamos estar trabalhando aí até as 23 horas com esse tema muito bom, que é de valia da sociedade. Ela está ouvindo, e nós temos certeza que nós temos um público que está nos ouvindo, nós temos um público que está nos assistindo, que está interagindo conosco, que está curtindo. Louvado seja o nome do Senhor. Semana passada nós tivemos um programa com o tema Toda forma de amar se é verdade, se é verdade, toda forma de amar se é direito. Nós tivemos aí 43 mil curtidas aí. Então está tendo Ibope. Então a gente precisa falar, meu pastor, a gente precisa debater assuntos que têm afligido a sociedade, a população mundial. Não é só o Brasil. E nós podemos, então, perguntar já, o senhor já, meu pastor, o que diz a lei do Brasil sobre a questão do aborto? Então, no nosso Brasil, na verdade, o aborto ele é enquadrado como um crime, né? E hoje eu estava até pensando sobre isso, porque nós, o povo de Deus, né, é claro que esse debate, aqueles que estão participando aqui, né, nós somos servos do Senhor e nós temos uma regra de fé. E ainda que o homem venha inverter algumas decisões, alguns princípios, algumas leis, mas nós devemos sempre preservar a orientação da palavra de Deus. Eu quero começar aqui com um versículo que está no livro do profeta Oséias, né? Capítulo 4, versículo 6, é muito conhecido, e ele diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe falta conhecimento. E o nosso grande problema hoje é que o povo, até o povo de Deus, tem uma dificuldade muito grande de analisar a palavra de Deus. E eu quero abrir um parênteses aqui, porque essa questão do aborto, eu tenho certeza que o direito à vida é inviolável. Isso aqui está na nossa Constituição Federal, e nós, como pastores, nós devemos defender isso. A verdade é que tudo nessa vida, eu não sei se o pastor vai concordar comigo, mas tem uma jogada política por trás disso tudo. Sempre temos interesses políticos para mudar toda a história, todo o curso e toda a verdade expressa na palavra de Deus. Então, no Brasil, ele é crime, né? É crime, e como servo de Deus, eu posso também afirmar que não é algo que o Senhor está no coração de Deus. Nós devemos defender que a vida, o direito à vida, só o Senhor pode fazer descer a sepultura e só o Senhor pode fazer tornar a sepultura. Essa é a minha primeira fala aqui para a gente iniciar esse momento. Louvado seja o nome do Senhor, meu pastor. Glória a Deus pela a sua
interpretação aí de que existe realmente interesses, mas nós sabemos que o aborto a igreja, dentro do nosso meio eclesiástico, e a maior parte das igrejas, ela não aceita o aborto, tá? Quando ele é feito de maneira consciente, que a pessoa engravidou por não simplesmente não querer, porque nós temos muito que debater hoje aqui sobre as questões também de por que o aborto, em que circunstâncias esse aborto, né, ele é pecado, ele não é pecado. Então, o que nós vamos perguntar, como aguardando aí os demais amados que estão entrando, debatedores, então eu já vou com o senhor que está aí comigo aqui, as igrejas, ela está sabendo separar a questão de um aborto que não tem tanto risco, não tem necessidade de se fazer, como no caso de um aborto de estupro. O aborto de estupro, a gente sabe que ele traz muitos problemas, né? Seja principalmente quando é para uma criança, um adolescente, um pré-adolescente, porque, como nós vimos aí, a questão da menina de 9 anos que foi estrupada pelo padrasto, foi pelo próprio pai, e teve que a justiça mandou que tirasse. Então, fale um pouco sobre essa questão, meu pastor, dessa legalidade. Então, foi o que eu até comentei aqui no início aqui. Tudo tem uma jogada política. Por trás de todos os assuntos tem os aproveitadores, e nós vivemos dentro de um cenário político. E como o senhor tocou num assunto aí muito interessante, que foi o caso dessa criança. Só que, qual é o ponto-chave aqui? O que a mídia coloca em relação a essa criança? Apenas que ela era uma criança, né? Ela é muito pequena, ela não tem formação ainda. Mas se a gente for olhar essa história aí, se eu não me engano, essa menina ela vai para o hospital lá em Espírito Santo, não é isso? Ela vai para lá e ela estava sendo preparada para dar à luz a essa criança. Porque eu entendo, os médicos, e eles verificaram que não havia risco para ela. O grande problema é que aí chega uma ordem judicial mandando fazer o aborto nessa menina. Mas vamos pensar no processo do aborto? Porque o processo do aborto, ele é tão doloroso, eu acho até que pior e cruel do que se ela dasse à luz. Porque a maneira que é retirado, eu dei uma lida sobre isso, é injetado no coração do feto, e ali mata o feto, depois eles vão fazer a retirada, e se ficar alguma coisa, ainda tem que fazer tipo a raspagem. Então, o nosso problema, por isso que eu acho que, por trás de tudo, há um interesse político nisso aí. Eu acho que o cristão, vou falar o que eu penso aqui, ele não pode recuar com muita facilidade em relação a isso. Nesse caso aí, é claro que a medicina, eles iriam avaliar qual seria o risco maior. Só que essa menina, ela vai enfrentar um trauma muito grande. Se a gente olhar aí pessoas que até adultos, porque abortam por causa de um relacionamento ilícito, essas pessoas, muitas dessas mulheres, estão com traumas irreparáveis hoje. Então, a questão aqui não é só, vamos lá, vamos fazer o aborto nessa menina, ela está livre do problema. Não, essa menina ela entrou num processo de aborto, é uma coisa terrível para essa criança. Então, eu entendo que os traumas para ela foram muito maiores. E nós conhecemos pessoas aí que são frutos de
de um relacionamento talvez até ilícito, no momento queriam fazer aborto, mas por alguma circunstância foi convencido a não fazer, e essa pessoa hoje está aí, é uma bênção para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Então, pastor Ailton, no meu pensamento, o aborto ele só pode realmente ser feito no caso se estivesse apresentando um risco de morte para esta criança. E eu não sei se o senhor vai concordar comigo, que essa menina ela entra no mesmo risco quando ela vai fazer um aborto. Porque eu conheço mulheres que fizeram um aborto, porque o feto, nós sabemos disso, ele faleceu, morreu lá no útero, aí tem que fazer esse processo. É um processo para as mulheres que passaram, é um processo terrível, é um processo doloroso, é muito sofrimento. Então, por isso, qual é a jogada política por trás de tudo isso? Se libera o aborto, se oficializa o aborto, vai acontecer de muitas pessoas e vão se aproveitar dessas situações para viverem nessas vidas aí, e nós vamos alimentar e clínicas, porque na verdade já existem inúmeras clínicas clandestinas para fazer esse tipo de procedimento. Então, vamos para a palavra de Deus. Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 1, versículo de número 5, que diz assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Na verdade, ali, quando há concepção, ali já existe uma vida ali. Então, eu entendo, nós não temos direito de ir lá e sacrificar essa vida em detrimento a um problema que ocorreu. Essa criança, com certeza, ela vai ter traumas irreparáveis também com o aborto que ela sofreu. E nós vivemos num país que diz que vai ter apoio, essa menina não vai ser acompanhada, essa menina não vai ter atendimento psicológico, essa menina não vai ter esse acompanhamento. O Brasil não tem. Nós sabemos disso. Então, eu fico com a seguinte frase: nós não temos o direito de tirar a vida, mesmo que seja, porque aí os interesses políticos, eles pegaram isso aí. Muitos cristãos estão defendendo que pode fazer o aborto. Olha lá a situação, uma menina de 9 anos, e vão fazer o aborto, mas ninguém está pensando no trauma, no sofrimento que essa criança passou para esse procedimento de aborto, porque não é uma coisa simples. Sim, sim, louvado seja o nome do Senhor. Na questão, meu pastor, a palavra, o senhor está me ouvindo bem? Estou ouvindo. É que o senhor fala na palavra, então nós, que Jeremias mostra ali com clareza em que já há um feto antes de você estar em forma no ventre da sua mãe. Antes eu já te conhecia, já havia uma vida, já havia... Nós estamos falando dentro desta lógica bíblica, mas trazendo para o campo de uma menina de 9 anos. Ela Sim. tem estrutura de 9, 10 anos, 11 anos. Ela tem estrutura de órgão, né? Com sustentabilidade para poder, então, assim, suportar uma gravidez, suportar um algo elástico. O seu corpo já está preparado para realmente a questão do elástico, do crescimento. Pois é, essa menina, o hospital que ela foi, os médicos, se eu não me engano, de Espírito Santo, estavam preparando essa menina para ela dar à luz. Essa menina foi arrancada de lá com uma ordem judicial. Porque se essa menina ela não tivesse condições, os médicos eles
os próprios médicos lá de Espírito Santo, eles iriam dar um laudo dizendo assim, ó, ela não tem condições, não foi isso que aconteceu. Chega essa menina, os médicos do Espírito Santo falaram que não iriam fazer aborto, foi isso ou não foi? E chega uma ordem judicial lá. Então, desde o momento que eles falaram que eles não iriam fazer o aborto, por quê? Porque ela teria condições. Porque senão, pastor Ailton, os médicos já teriam dado um laudo. Essa menina, ela não tem estrutura. Seria muito simples para os médicos fazerem isso. Eles não fizeram isso. Eles estavam preparando essa criança. É claro que é um assunto muito delicado, mas eles estavam preparando essa criança para ela dar luz. Mas aí tudo bem, eu pergunto agora, mas e ela tinha estrutura para fazer um aborto? Também não. Certo. Também não. Essa menina poderia ter perdido a vida também no momento do aborto. Certo. E os traumas... os traumas continuam. Os traumas seriam maiores. Correto, meu pastor. É claro que eu entendo, pastor Ailton, que ela, como uma criança, ela não teria condições de cuidar desse bebê. Mas alguém próximo poderia cuidar dessa criança. Agora, ela não ia ter, ela não tem maturidade para isso. Ela não teria maturidade. Mas essa criança sofre riscos maiores. Olha, eu não sou da área de medicina, mas eu entendo, no meu pensamento, essa criança sofreu riscos maiores ainda. A questão da coletagem, ela terá que realmente, como o senhor falou, que tirar tudo, qualquer vestígio que tiver lá dentro, qualquer pedaço que possa estar lá dentro ou ficar, vai prejudicar. Mas a lei diz que tem até um certo tempo para poder fazer o aborto. Passando daquele tempo, ele diz que já não pode mais, porque aí a criança já está formada. Aí, a questão dessa menina foi indo na mídia que realmente era risco, e pela idade da menina, todo mundo vai crer que realmente havia risco, que a menina não tinha osso, não tinha órgão ainda formado completamente, amadurecido, até formado, mas não amadurecido, para suportar uma gravidez de 9 meses. De carregar mas essa decisão não foi do hospital que ela estava. Sim, porque o hospital ele não toma essa decisão. A decisão fica com o pai ou com a justiça. Não, eles não deram laudo, mas o hospital ele não está isento de dar um laudo dentro das condições da menina. Eles não deram, não. Eles não. Por isso eles não fizeram, meu querido. Porque se essa menina estivesse correndo, chegou lá, não, ela está no risco, ela vai morrer, vamos tirar. O hospital teria tomado a decisão. Eles não fizeram isso. Tanto que nem foi lá. Ela recebe uma ordem judicial e vai para outro lugar. E a questão aqui também onde fica a palavra de Deus? Porque há uma jogada política nisso aí. Isso aí abre, porque qual a jogada política? Vamos liberar tudo. A ideia é liberar, a ideia é legalizar para evitar que eles para que as mulheres não venham fazer em clínica clandestina. Há uma jogada por trás de tudo isso aí. Sim. Meu pastor, pelo que eu estou vendo, vai ser nós mesmos. Tiaguinho ainda está na reunião dele, pode chegar lá para o final. O pastor Luiz não está conseguindo, nem o pastor Marcinho está conseguindo entrar, por questão de internet. Então vai ser nós mesmos que vamos tocar esse negócio. Vamos embora então. Debater, vamos aguardar também. Os ouvintes aí estão mandando mensagem, falando, porque o assunto interessa a toda a sociedade. Sim, sim. No caso, agora nós falamos um pouco sobre o que a lei, o que a medicina, mas no caso de Deus, meu pastor, como que Deus vê uma criança, um adolescente que foi estrupado e que
chega a engravidar uma gravidez indesejada e tem que carregar essa gravidez indesejada, e muitas das vezes, né, isso vai trazer marca não somente para a mãe, mas como também para a família que vai estar acompanhando, a batalha que essa família vai passar, com problema de, até mesmo, de pânico, medo, de estresse dessa adolescente. E como que amanhã essa criança vai ser uma criança feliz, sabendo que foi vítima de um estupro, foi vítima de uma situação indesejada que ela está no mundo, que inclusive, meu pastor, dentro das igrejas, nós temos tratado muitas pessoas assim, tá? Entendeu? Sobre a questão de que não foi amada, não foi desejada, não veio por vontade dos pais, né? Porque foi algo de um estupro, então que está aí por estar, e isso já traz uma decadência na vida dessa criança, ou até mesmo desse adolescente. Meu pastor, me explica aí, na questão da visão de Deus, como é que ele vê isso aí. A gente precisa entender uma coisa. Deus, ele não tem prazer no nosso sofrimento. Deus não tem prazer numa coisa ruim dessa. Isso aí, não, Deus não tem prazer nessas coisas. O que a gente precisa, que nós precisamos entender, a pergunta é o seguinte: por que então esse mal chegou, né? Por que esse mal atingiu essa criança, atingiu uma família? Primeira coisa aqui, o mal nos atinge, primeiro, que é uma questão de humanidade. A Bíblia diz que o sol, ele nasce para o justo e para o injusto, então ninguém vai ficar livre do sol, independente da sua postura, da sua posição. Então, primeiro, é uma questão de humanidade. O sol nasce para o justo e para o injusto. Deus não tem prazer nisso. Mas desde o momento que houve a queda lá no Jardim do Éden, todos nós estamos debaixo da égide, né? Debaixo do pecado, né? E só há uma mudança quando nós vamos em Cristo. Então, primeiro, questão de humanidade. A segunda, escolhas erradas, decisões erradas. Essa criança, ela não teve culpa, mas alguém negligenciou alguma situação, alguém negligenciou aos sinais. Você vai ver que essas questões desse tipo de relacionamento, na maioria das vezes, é ocasionado por um parente muito próximo, alguém que está dentro de casa, alguém que anda, é tio, é avô, é avó, é cunhado, é irmão, ou seja, sempre um parente próximo. Então, Deus, ele não tem prazer nessas coisas. Então, por que o mal nos atinge? Questão de humanidade, questão de decisões erradas, escolhas da nossa vida. E dentro de uma casa, dentro de uma família, se o líder, se nós tomarmos decisões erradas, todo mundo que está dentro desse barco vai sofrer as consequências. A questão agora é como tratar esta menina, como ajudar essa pessoa, essa mulher, esse adolescente, esse jovem que foi vítima desse problema. Primeira coisa, a igreja não está preparada. A igreja, ao longo dos anos, ela não se preparou para isso. A igreja não se preparou para isso. Nós esquecemos de olhar. Isso é uma verdade. Quando eu falo igreja, é claro, existem algumas estruturadas para isso, mas a grande maioria, meu pastor, não estão preparadas para atender a esse público, a esta demanda, não estão preparadas, não tem consultórios psicológicos, não tem uma orientação, estão espiritualizando tudo, não tem uma palavra, não tem um aconselhamento. Uma clínica psicológica? Não tem aonde encaminhar, porque uma pessoa que passa por um trauma como esse, se ela não for tratada, ela vai carregar isso o resto da sua vida. E vai ser um problema para a igreja, para a comunidade, para a sociedade. Então, primeiro que a igreja ela precisa
olhar melhor para esses assuntos. Nós precisamos, e isso aí só está tocando em um assunto aqui, mas nós temos órfãos aí, tem viúva, nós temos aí mulheres que batalham sozinhas, nós temos aí o pessoal do grupo de homossexuais que mudam e querem mudança, pedem ajuda, porque eu acredito que na sua igreja as pessoas chegam pedindo ajuda, como na igreja que eu estou pastoreando. E agora, como a gente vai encarar isso aí? Como nós estamos preparados? Então, esta criança, ela precisa de acompanhamento psicológico, a família precisa ser amparada, a família precisa ser acompanhada. E é aquilo que eu falei para o senhor. Nós não estamos, ao longo dos anos, nós não nos preparamos para esse momento. E ele chegou. Tá? E não é só, eu vou te falar até mais, vou abrir mais um aqui, para pessoas que estão em envolvimento em drogas, em prostituição. Vem para a igreja, ela precisa de uma orientação, de um tratamento, ela precisa de uma ajuda. E ao longo dos anos, a igreja ela se preparou. Ela precisa de profissionais para equilibrar. Não tem como, né? Realmente, um desequilibrado, um doente, tratar outro doente. Jesus falou sobre não tem. Isso. E o cego guiando o outro cego, ambos vão cair no buraco. Certo? Então, nós precisamos entender sobre isso aí, a situação como que Deus vê isso aí. Na questão de que uma vítima de um estupro, tanto mãe como filho como família, pastor Márcio Rodrigues, que acabou de chegar aí. Seja bem-vindo, pastor. Pode se apresentar, meu pastor. Muito boa noite. Desculpe aí o atraso, mas graças a Deus eu consegui conectar aí a tempo. Segundo tempo. E já estou ouvindo aí os irmãos nesse debate de grande valor, um assunto muito relevante. E realmente o que o irmão falou, há uma necessidade de um aprofundamento nessas questões, há uma necessidade de um esclarecimento, tanto na parte jurídica quanto na parte espiritual. Nós sabemos que na parte jurídica pode ser que eles estejam sendo tendenciosos para afrouxar a questão do aborto. E nós, na parte espiritual, temos a responsabilidade de dizer realmente aquilo que Deus fala por meio da sua palavra, para que não haja uma flexibilidade diante de uma sociedade erotizada, que não tem responsabilidade com a palavra sexo, e todo mundo fique por aí fazendo aborto por qualquer motivo, por qualquer questão. Então, há essa necessidade de um aprofundamento, sim. Concordo com a fala do nosso irmão que me antecedeu aí. Na questão, meu pastor Márcio, na questão foi o que a gente estava debatendo nessa fase agora, essa parte, na questão de uma família, de uma adolescente que acaba sofrendo essa mazela aí de um ato criminoso que é estupro, e aí acaba engravidando, entendeu? A questão não mexe com toda a família e até mesmo a própria criança que está, o feto que está dentro dela, não se torna também uma vítima, até mais para frente, quando tiver sua vida, tiver que andar no meio dos homens, que viver no meio dos homens. Isso não traz marca para essa criança e para toda a família? Está sem voz, meu pastor. Pastor Márcio está sem voz. Vamos lá. Pode ser
que sejam marcas irreparáveis, dependendo de como essa pessoa escolher viver. Mas não é pelo fato de uma pessoa sofrer esse dano que a gente vai optar pelo aborto. Eu penso que a igreja, eu penso que a própria sociedade, eu penso que os órgãos públicos, eles deveriam dar toda a assistência para que, de alguma forma, fosse amenizado tal sofrimento da família, da vítima, e que não precisássemos chegar à questão do aborto. Depois do fato, é possível a gente conseguir, de repente, uma adoção, enfim, mas jamais a gente poderia concordar com dizimar uma vida. Nós não temos respaldo bíblico para tal situação. Agora, se for o que eu já disse na última semana que nós debatemos aqui, se o caso for uma questão de preservação da vida da vítima, se for uma gravidez de alto risco, no caso de se for uma adolescente que não tem ali os seus órgãos gestativos formados, e essa menina pode vir a morrer, e seria um duplo sofrimento para essa família, então eu penso que aí deve ter uma intervenção médica, sim, porque Deus deu sabedoria aos médicos para a preservação da vida, e não para dizimar a vida. Percebe? Correto, meu pastor. Pastor Sérgio também tinha tocado nesse assunto com bastante ênfase. E nós podemos continuar na questão de, meu pastor, o que as igrejas, hoje eu passo a pergunta para o pastor Sérgio, o que as igrejas do nosso saudoso Brasil tem feito em relação às famílias que têm passado por esse processo. O pastor, como pastor de ovelha, já deparou com alguma situação como essa? Já acompanhou pastor ou amigos que tratou uma situação como essa? Descreve um pouco para nós se é que... Já acompanhei. A gente vai esbarrar hoje no problema da estrutura, né? Mas a gente sempre tem alguém conhecido que dá para a gente indicar, né? Hoje eu trabalho ali na igreja, eu tenho um grupo, alguns amigos que são até psicólogos, que têm nos dado apoio, orientado, porque tanto a área da psicologia, psiquiatria, isso era um tabu muito grande dentro da casa do Senhor, né? Eu não sei se como o senhor está enxergando hoje essa ansiedade, depressão, são inúmeras pessoas que estão com esses sintomas, e essas pessoas não estão endemoniadas, essas pessoas, elas sofreram uma dificuldade na sua vida e elas precisam ser ajudadas. Claro que com oração espiritual, né, mas elas precisam ter um acompanhamento. E eu tenho acompanhado algumas pessoas, levo no psiquiatra, levo no psicólogo, porque tem momentos que a mente, da mesma maneira, o nosso corpo, nós não fazemos revisões periodicamente, a nossa mente também precisa desse auxílio. A igreja hoje, de um modo geral, ela tem uma dificuldade muito grande, e vou até abrir um parênteses aqui, complicado. Já que a gente está falando de um debate, a gente está falando de igreja, vamos falar a verdade, né? Porque pouco se fala desse assunto, até nas escola dominical, pouco tem orientação para as pessoas. A igreja ela está passando por uma fase, eu creio que essa pandemia, ela veio despertar a igreja para ela ser igreja, né? Porque o próprio Senhor Jesus falou assim, esta casa será chamada casa de oração. Ao longo dos anos, a igreja, esse formato de casa de oração, ela mudou, mas há uma cobrança de Deus para que ela retorne a isso aí.
Por quê? Se nós pregamos a palavra de Deus e a oração e a leitura da palavra é a base para nós, famílias bem orientadas, estruturadas, são famílias saudáveis. A gente está falando aqui desses casos de violências sexuais e a porcentagem é muito grande para crianças e adolescentes que são violentadas por parentes mais próximos. Então, uma família estruturada, uma família orientada, nós teremos menos problemas dessa natureza dentro da casa do Senhor. Tá? E a gente não tá isento disso, não. Essas coisas estão acontecendo dentro da casa de Deus também. Isso aí é uma verdade. Então, nós precisamos nos preparar mais. Eu separei um versículo aqui que eu gostaria de compartilhar. Salmo 139, o verso 14, 15 e 16, e diz assim: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, a quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia, né? Então, isso é para reforçar a importância da vida, como Deus ele se relaciona ainda com o embrião, e ele já é uma vida. Então, nós, como igreja, eu preciso melhorar esta área de apoio psicológico, acompanhamento familiar, orientar as famílias. Nós, pastores, precisamos falar muito no nosso culto de ensino, de doutrina, os sinais dessas coisas, porque uma criança ela não é violentada na primeira vez, existem sinais, existem coisas que nós podemos, como pai, como avô, como tio, perceber na criança. Então, isso tem que ser despertado para a igreja. Até aqui, pastor. Amém, meu pastor, amém, bem esclarecido. Mas a pergunta, pastor Márcio, para o senhor agora, quando acontece esses crimes, seja ele dentro do lar, seja ele no trabalho, seja ele, como nós vimos hoje, um médico, um dentista que foi engraçado, que hoje era o dia do debate, e hoje, pela meio-dia, eu já estava vendo o jornal, e apareceu um dentista que foi preso, porque ali em Campo Grande, no Rio de Janeiro, porque ele já tinha abusado de mais 4, de 13, e tinha uma tentativa da quarta, a menina conseguiu, o adolescente conseguiu fugir. Mas a pergunta é, quando essas coisas acontecem, é porque essa pessoa está sendo tomada por uma força, ou por algo que não é a sua sã consciência. O homem, quando ele chega ao nível de agredir uma criança ou um adolescente, sabendo das consequências, tanto que a lei não apoia, também do que ele vai destruir o resto da vida daquela a prática, tem uma força oculta do mal operando atrás disso aí, meu pastor Márcio? A resposta, você vem direto, a resposta é sim e não. Por que eu respondo sim? Porque, em termos de estrutura, sim. Agora, ação de... Vou me fazer entender pelos ouvintes. Em termos de estrutura, sim.
Em termos de ação direta, não. O que eu quero dizer? Essa estrutura no mundo que nós estamos vivendo, a erotização, tanto infantil como a erotização em todos os ambientes da sociedade. Se você tem uma propaganda de roupa, essa roupa precisa ser aquela coisa mais sensual possível. Se você tem uma propaganda de bebida alcoólica, a mulher que está servindo, ela tem que estar quase nua, e assim sucessivamente. Então, nessa estrutura, a gente pode afirmar que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens, como diz Paulo, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Então, a gente consegue entender que há os homens estão com o seu entendimento obscuro. Portanto, eu não posso dizer que numa ação direta o inimigo vai usar essa pessoa. Essa pessoa tem essa... Está sem som. No ato que ela está cometendo. Sim. Pastor Sérgio, e aí, o que é que o senhor pode nos falar a respeito dessa questão demoníaca? Voltou. Pode falar aí, meu pastor Sérgio. Então, o que acontece? Nós temos por costume de tudo que é ruim, eu não sou advogado não, tá? Mas tudo que é ruim, a gente fala assim, foi o capeta que fez, né? Tudo que é coisa ruim, a gente fala, foi ele que fez. Só que eu vou fazer uso de um texto no Evangelho de Mateus, ele é bastante conhecido, quando Pedro, no capítulo 16, versículo 13 diz assim: chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: um João Batista, outro Elias, e outro Jeremias, um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, ele respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne ou sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Mas dentro desse mesmo contexto, interessante, que no versículo 22, e Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Irmãos, nós vivemos em uma luta constante. É todo dia. Todo dia nós acordamos para matar um leão. E se nós não vigiarmos, todos nós estamos sujeitos a vacilarmos. Por isso que a orientação do Senhor é que nós devemos vigiar. A vigilância, ela nos vai levar a um caminho de sabedoria. Eu concordo com o pastor Márcio. Ele falou que um momento pode ser da natureza humana e pode ser de Satanás, está certo? Porque são decisões, são escolhas. Eu entendo que ninguém acorda e fala assim: hoje eu vou pecar, hoje eu vou agarrar uma mulher ali na rua. Não, essa pessoa está maquinando, essa pessoa assiste coisas que vão trabalhar na sua mente, essa pessoa com uma vida de promiscuidade, há pessoas envolvidas com filmes pornográficos, com coisas pornográficas, com certeza. Se você fizer um levantamento da vida desses camaradas aí que se envolvem com essas situações, com pedofilia, fizer um levantamento do histórico, aquilo que ele assiste, aquilo que ele vê, tudo está relacionado, comportamento. Então, está ligado às decisões do homem. E tem o lado de Satanás que aproveita
a porta que o ser humano abre e entra, meu irmão, e faz uma bagunça. Só que depois que é descoberto, o que ele faz? Ele vai embora e o homem fica sozinho para responder os seus pecados e os seus delitos. Louvado seja o nome do Senhor, pastores, pela explicação de vocês aí nessa questão do aborto, se esse mal, ele é um mal trazido por uma questão demoníaca, ou se é realmente pessoas com problemas psíquicos. Não estaria, pastor Márcio, uma pessoa que pega outra força para poder ter um prazer enquanto a outra geme de dor e de participação. Um psicopata, pastor Márcio? Sim, pode ser fruto de um desvio da psique. Ele pode ser um psicopata, mas, entretanto, ele vai ter que ser responsabilizado pelos seus atos. Se ele for comprovado, que ele tem problemas psicológicos, psiquiátricos, ele tem um local específico para poder cuidar, para poder tratar, e ele vai receber todo o tratamento. Se for comprovado, ele não vai para uma penitenciária comum, ele tem uma penitenciária em um local específico para ele, mas ele vai pagar pelo crime do mesmo jeito, não tem como não pagar pelo crime cometido. Agora, o que não pode... porque a gente, falando de justiça, a gente está falando de algo muito sério, porque ninguém que comete uma atrocidade dessa, como bem disse o pastor, ele saiu para a rua e pensou, hoje eu vou fazer isso. Isso tem toda uma estrutura. E ninguém engana, digamos assim, um perito digamos assim, da Polícia Civil. O camarada vai conseguir detectar se esse cara é realmente alguém que tem um desvio psiquiátrico ou se ele é alguém querendo se fazer de psicopata. Eles vão saber qual é a índole desse camarada. E ele vai pagar de um jeito ou de outro. Independentemente dele ser alguém com desvio psiquiátrico, problemas psicológicos, ele vai pagar do mesmo jeito. Então, não tem muita diferença. Agora, eu só não consigo, pastor Márcio Rodrigues, não consigo atribuir isso ao diabo diretamente agindo numa pessoa. Porque Deus é soberano, ele é o Todo-Poderoso, ele é o grande El Shaddai. Ele nunca perdeu para Satanás. O texto que o pastor usou com muita propriedade, quando Jesus fala para Pedro, para trás de mim, Satanás, a palavra Satanás significa adversário. O que Jesus estava falando para Pedro, que naquele momento Pedro se colocou como adversário da missão de Jesus, como adversário messiânico. Então, Jesus diz para Pedro, para trás de mim, você que está se colocando como meu adversário na minha obra messiânica. Então, ele não está falando que Pedro estava possesso ou endemoniado. Pedro se colocou por conta de uma estrutura, por isso que eu falo do pecado e da influência estrutural. Falo da influência estrutural. Pedro estava sendo influenciado estruturalmente, porque na cabeça de Pedro, o Messias seria alguém que viria com outro tipo de arma, com outro tipo de influência social. Então, Pedro estava com aquela influência estrutural. Por isso, Jesus diz para ele... E para não morrer, tinha que matar. Isso aí. Então, Jesus diz isso a Pedro. Então, fechando aqui a minha fala, é possível que alguém tenha, sim, problemas psiquiátricos. De repente, um garoto que foi violentado na infância, né, sofreu isso,
Isso é um problema psiquiátrico, psicológico, de ordem psicológica. Só que não é pelo fato dele ter um problema psicológico ou psiquiátrico que ele está amparado pela lei para fazer o que vai fazer. Se ele fizer, independentemente de ser um problema psicológico, psiquiátrico ou não, ele vai pagar, porque todos nós somos iguais perante a lei. Sim, louvado seja o nome do Senhor. O Tiaguinho já está aí conosco aí. Seja bem-vindo, Tiago. Pode se apresentar, meu amigo. Boa noite a todos, boa noite, queridos pastores. Desculpa o atraso, mas hoje teve um momento de consagração de líderes lá na célula na qual eu pertenço, então só pude chegar agora. Sou Thiago Forlan, da Igreja Batista Atitude, com muita alegria estar aqui com vocês. Ok. Eu sei que, Tiago, no outro debate, nós tínhamos abordado esse tema, porque nós estamos com um público diferente, viu, Tiago? O nosso público agora é diferente, não é aquele público todo do Ameritim, então nós temos um outro público. E aquele debate que nós fizemos, eu acho que o pastor Márcio também estava, que foi o tema aborto, ele não conseguiu, ter problema de transmissão, e ele não conseguimos transmitir ele, o debate. Por isso que nós estamos repetindo. Mas, pastor Sérgio, essa questão também não diz respeito, né? O Tiago tinha até falado sobre isso. Aí eu vou abrir uma outra pergunta, Tiago, e vou deixar com o senhor essa parte aí. A questão da vestimenta, de um comportamento de algumas mulheres, não tem levado a muitos homens a perder a cabeça? Bom, vamos lá. É uma pergunta bem... A gente tem que pensar para não... Porque nós temos muitos ouvintes aqui, a gente também não pode... Eu entendo assim, nada justifica um ato desse. Não é porque, eu não vou entrar no detalhe aqui, não é porque uma mulher ela está vestida indecentemente que dá o direito a um homem a tomar posse dessa mulher. Não, isso não é uma justificativa, até porque, como servo de Deus, a gente tem que estar em vigilância. Você vai estar em lugar que vai ter vários tipos de situações. E não lhe dar o direito de praticar um ato porque alguém está vestido indecentemente. Então, isso aí eu não concordo. Isso aí é uma justificativa para quem quer cometer um erro. Tá? É quando aí Jesus Deus faz uma pergunta lá no Gênesis para Adão, e ele vai começar a jogar a culpa em alguém, vai para Eva, ela joga a culpa também. Então, o que falta é assumir as suas responsabilidades, tá? Então, pelo fato de uma mulher ela não estar vestida decentemente, não dar direito a homem nenhum tocar essa mulher. Entendeu? A gente não pode confundir isso, porque a gente vê muito homem por aí, mas ela estava... Não lhe dar o direito, os impulsos sexuais devem ser controlados. Então, a partir, meu pastor, deixa eu botar um pouco de pimenta no negócio aí. Então, a partir do momento que um homem vê uma mulher numa situação provocadora, porque diz a antropologia que o homem ele se incita em ver a mulher provocada. Então, aos olhos dele ver, porque Jesus diz que o homem é contaminado pelos olhos. Aos olhos dele ver, como Davi, no caso lá do terraço, né? Que viu lá, e ele se acendeu. Então, nesse caso, quando o homem vê que ele é despertado a ter um desejo por essa mulher, ao ponto de perder a cabeça, ele é o fraco? Ele é o fraco, sabe por quê? O senhor me deu um exemplo.
o senhor me deu o exemplo de Davi, mas eu vou te dar um exemplo de um jovem, e olha que Davi já tinha uma responsabilidade muito maior do que esse jovem que eu vou falar, do que José. O que José fez? José também estava numa situação quase igual a Davi. E eu vou te falar mais. A situação de José foi pior, porque a mulher, ela partiu para cima dele. José não precisava falar nada. Ele era sozinho, ela partiu para cima, mas ele correu. Então, mas tá nu ali, meu irmão, acho que é melhor correr, porque senão o negócio vai ficar ruim. Então, não lhe dar o direito de violentar, de agarrar. É a mesma coisa esses casos que acontecem em consultórios. Nós tivemos aí esse médium, eu esqueci o nome dele, que tá preso, agora está doente. Esse caso... João de Deus. Esse João aí, João do Cão. Mas olha só, como interessante que todas essas coisas elas aconteciam em nome da fé. Com certeza, ia mulheres no consultório dele seminuas. E se a gente olhar por esse lado, então o homem ginecologista, toda mulher que for lá, ele vai partir para cima, né? Porque ele é um médico, ele é um homem. Pô, mas ele é um homem, mas ele é um profissional, ele está ali para atender, e não para se aproveitar da situação. Então, não é pelo fato... E o dentista, não é pelo fato da pessoa estar mal vestida, estar exposta, que dá-lhe o direito de homem de agarrar e tomar posse. Então, eu vou ficar com esse exemplo de José, que a melhor coisa é correr enquanto há tempo. E para José era mais difícil, né? Porque Davi tinha mulher, José não, coitado. Bem mais difícil para ele, bem mais... Era explicativo, né? Ele poderia dar explicação, entendeu? Me atacou, eu caí para dentro, estava no osso mesmo. Não é verdade? Mas, no entanto, um exemplo realmente diferente. Nós temos que falar na questão jurídica, nós temos que falar na questão psicológica e nós temos que falar na questão espiritual. Quando eu vou falar com o Tiago Strombe. E vou dar até um outro exemplo. Vou dar até um outro exemplo que a gente vai ver que é uma época diferente, é um contexto diferente, mas é interessante, porque Deus faz uma promessa para Sara, Sara vai falar para o marido, olha, eu não tenho mais condições, olha ali aquela escrava egípcia ali, por sinal, se vê a história, era bonita, queimada do sol, e ele não vai pensar duas vezes, ele vai partir para cima. Ele não pensa nas consequências, ele parte para cima. Então, a gente não é pelo fato de estar na minha frente, tá autorizado, não é por aí, não. Não é esse pensamento que deve ser, não. E aí, meu Tiaguinho? Agora você está aí. O problema é o quê, meu amigo? De um psicopata, de um descontrolado, endemoniado? É espiritual o problema? Qual seria o problema de alguém que atua, como no caso desse médico hoje? Eu não sei se você está sabendo da mais nova. O debate sobre aborto seria sobre o aborto, mas estamos falando de aborto seguido de alguém que foi engravidado por estupro. E hoje houve uma tentativa de um dentista em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Quando uma pessoa está fazendo isso, é problema espiritual, é problema, não tem vida com Deus, não tem conselho de Deus, a pessoa está vivendo sobre a influência, como disse aí o pastor Marco, a influência do inimigo. Depois o pastor Marco pode dar a palhinha dele de defender, que eu botei ele no fogo aí. Amém. Eu começo dizendo que os fins não justificam os meios, né? Foi falado aí sobre a vestimenta, né? Não é porque a mulher se comporta de uma forma chamativa que dá o direito do cara
assediá-la. Isso não existe. Os fins não justificam o meio jamais. Voltando ao assunto da pergunta, pastor, a gente tem mania, como eu já disse, né, de colocar culpa no diabo em tudo. Você caiu em tentação, culpa do diabo. Você pegou a mulher do vizinho, culpa do diabo. Você lá roubou, culpa do diabo. E aonde está a sua falta de caráter, a sua falta de obediência a Deus? Aonde está você viver uma vida de santidade? Aonde está isso? Isso é também a culpa do diabo ou é sua culpa por não viver aquilo que Deus espera de você? Então isso aí não é espiritual? Pode ser também, mas é muito voltado para o caráter da pessoa. Se a pessoa for uma pessoa promíscua, uma pessoa com falta de caráter, ela vai cometer esses tais erros. Vai assediar. Se tiver oportunidade, vai cometer até, como nesse caso aí, um crime grave, passível de punição severa, que é um estupro. Você forçar alguém a ter algo com você que não deseja. É um crime horroroso. Então, não vem colocar a culpa numa espiritualidade. Não vem colocar a culpa no diabo. Coloque a culpa na sua falta de caráter, na sua falta de amor ao próximo. Porque quando você comete tal ato, você deixa de amar o próximo. Você está cometendo algo não apenas para si, consigo. Você está cometendo algo também que vai interferir na vida de outro. E vai trazer uma consequência gravíssima na vida de outro. Então você, além da falta de caráter, você deixa de pensar no próximo. Sim. Que é um dos mandamentos do Senhor. Que precisamos amar o nosso próximo. E você, ao cometer um tal ato de estupro, você faz totalmente contrário ao ato de amor, ao mandamento de Deus. Você ali é uma forma de estar como se fosse odiando o seu próximo. Você trazendo uma desgraça para o seu próximo. Então, pessoas devem ser punidas severamente e devem ser imputadas como falta de caráter. Não é um psicológico ruim, não é demônio que te possuiu, é falta de caráter. E é passivo e tem que ser preso. Você, Tiago, é a favor do aborto, seja ele em que circunstância for? Ou não é a favor, seja a circunstância que for? Vamos por parte, né? Quem está de fora falar é muito fácil. Imagine agora se eu tivesse com uma filha de 10 anos que foi acometida de um estupro e ficou grávida. Como vai ser para essa criança trazer uma criança para o mundo? Qual vai ser o psicológico dessa criança ao olhar todo dia essa criança que foi fruto de um estupro? Então, se eu for olhar pelo meu lado humano, né? Estou falando lado humano. E se a gente for olhar pela lei brasileira, conforme eu trouxe outrora, ela permite em alguns momentos, né? Se a pessoa sofreu, vítima de estupro, a lei permite que ela possa fazer o aborto. Ou se vai trazer alguma consequência para a mãe, colocando em risco a vida da mãe, também é permitido que haja o aborto. E se a criança tem má formação, então também é permitido que se faça o aborto. Então a lei ela já coloca aí, dando direcionamento de que se acontecer um desses 3 casos, a pessoa é passível de praticar um aborto, que não se torna nenhum crime, porque é algo legal, porque está amparado na lei. Agora, se eu for olhar pelo lado de Deus, Deus tem prazer na vida. Nós vemos aí alguns momentos na Bíblia que possa até aparentar que não, né? Deus, quando testa ali Abraão, pede ele para entregar o seu filho, né? Como sacrifício. Mas ali era um ato de ver a obediência, de ver a fé de Abraão. Entendeu? Sim. Então, Deus é pró-vida. Deus é totalmente pró-vida.
Então se for... Pode concluir. Se foi permitido por Deus que aquela criança, ou adulto que for, fique grávida, eu acho que é permissão de Deus. Então, se Deus permitiu que ele fosse gerado no ventre daquela mulher, uma criança, então, se eu for olhar por essa perspectiva, não deixando de lado o lado humano, né, o racional, eu entendo que não deveria cometer o aborto. Sim. Mas se a gente for olhar pelo lado da lei e lado humano, sim. Porque na pergunta aí me nasceu que eu tô com uma bomba para jogar no sentido de uma bomba no bom sentido, gente. Esse é o meu minha brincadeira para quebrar o gelo um pouquinho. Eu tô com uma bomba que eu ia, né, colocar agora, mas você falou algo aí que me despertou uma outra coisa. Eu perguntar para vocês. E aí fica para os dois pastores também responder. Certo? Então, você acha que, pela questão da criança ser gerada, independente que foi a força ou não, foi um estupro, um ato violento, de se apoderar de uma coisa que não está sendo dada, a força. Então, você acha que por Deus, ele poderia ter impedido dessa pessoa ficar grávida? É isso? Desculpa, pastor, o áudio está falhando um pouquinho aqui para mim, eu não consegui entender o senhor. A pergunta, os demais pastores conseguiram entender? Os demais... Não, falhou para mim também. Os demais pastores conseguiram entender a pergunta? Por a questão de Deus ser poderoso, independente de que ele, que o ato foi feito de concordância ou não, Deus permitiu que a criança visse, ele poderia ter impedido, é isso que você está falando? Sim, eu entendo que tudo é permissão de Deus. Eu vivo essa primazia, né? De que Deus é soberano. E os demais? E tudo que acontece... Os demais? Pastores? O pastor falou que vai jogar uma bomba, mas essa bomba parece que veio antecipada, porque isso aí já é uma bomba. Já é uma bomba. Olha só que coisa séria, né? Num ato, se Deus permitiu vir uma vida, ser gerada uma vida, ele não era poderoso o suficiente para não deixar vir essa vida? Ou ele não é poderoso o suficiente para não permitir que essa pessoa passasse pelo estupro? É a questão da justiça de Deus. Sempre o homem questionou a questão da justiça de Deus, do poder de Deus, com relação ao mal que acontece. Isso está lá no livro de Jó, tentando resolver esse problema que está na consciência da humanidade. E 1 João 3,8, vai dizer que quem comete pecado é filho do diabo. E Deus, e por isso o Filho de Deus, o Filho do homem, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, olha só que interessante. Aí você vai para Jeremias 31, quando na sua palavra Deus fala que enquanto houver o sol, enquanto houver a lua, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, Israel nunca deixará de ser uma nação diante de mim. Então, Deus, no seu infinito poder, ele deu para a gente toda uma estrutura para a gente se organizar e viver bem. Só que o homem, na sua liberdade, ele usufrui dessa liberdade, ele escolhe o mal. Então, o mal não é por uma irresponsabilidade de Deus ou uma falta de potência de Deus. O mal ele acontece devido
a liberdade humana. Sim. Então, não tem a ver com Deus, tem a ver com ultrapassar os limites em que nós escolhemos ultrapassar. Deus disse, se você tocar no fruto que está aí, vai morrer. E até hoje o homem vem tocando e vem gerando morte. Sim. Pastor Sérgio, e aí? Poxa, o pastor Márcio, né? Márcio? Pô, muito esclarecedor, eu estava aqui, né, aprendendo, e eu quero... porque quando fez essa pergunta para o Tiago, eu falei assim, já deixa o Tiago responder, que eu vou pensar aqui, porque qual é a grande problemática disso tudo aí? É a gente começar a falar assim, não, é porque tinha que acontecer mesmo. Ia acontecer mesmo. Isso é um problema sério. Porque a gente pode começar a entrar aqui numa área da predestinação. E aí vai gerar um campo de debate muito maior ainda. Entendeu? Então eu não vou entrar por essa área. Eu quero ler aqui uns versículos que está em Gálatas capítulo 5, versículo 16, diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia. Bom, o que eu quero falar aqui? Existe uma guerra entre a carne e o espírito. E o que vai prevalecer ali? As minhas decisões, a minha escolha e a minha vida. Se a carne for mais forte do que o espírito, ela vai prevalecer aí. Eu vou satisfazer a vontade dela, os desejos dela. E eu não posso atribuir isso aí, isso aí já tinha que acontecer, Deus queria isso aí. Não. São escolhas do homem, são decisões do homem. Irmão, tem tanta coisa na nossa vida que a gente começa com o tempo, o amadurecimento, aí a gente volta atrás e fala assim, se eu tivesse esse entendimento, eu não faria tal coisa. Se eu tivesse feito assim, seria melhor. Então, a nossa vida é um constante aprendizado, e isso aí está muito relacionado estilo de vida, decisões. Existe uma série de fatores que cercam essa questão desse envolvimento, dessa problemática que aconteceu com um adolescente, com uma criança. A gente tem que pensar num todo. Alguém não viu alguma coisa aí também? Alguém negligenciou? Não estou aqui generalizando, mas alguma coisa não foi observada, não teve uma atenção melhor. Então, nós vivemos essa luta aqui, ó. Por isso que a orientação é: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Se eu andar em espírito, se eu estiver ligado com Deus, porque a nossa natureza é pecaminosa. A nossa natureza, ela é ruim, ela é má. Então, nós estamos em constante vigilância, policiamento para não cair em tentação. Então, sim, eu quero, para finalizar aqui, são as decisões, são as escolhas, e que possamos andar em espírito, irmão, porque qualquer um está sujeito, se abrir a porta para Satanás se envolver com essas coisas, aí ele entra e faz uma arruaça na nossa história. Sim, o Júlio César Gonçalves, esposo da nossa cantora Nívia Santos, ali na foto aí, ele mandou aí uma mensagem aí que mexeu com ele, né, para entrar com a mensagem: frutos e consequência do pecado, escolha do homem, Deus não é culpado. Parabéns aí para Júlio, teu irmão Júlio aí da Igreja Maranata de Irajá. Deus abençoe a tua família, sua esposa, seus filhos. Continue aí conosco, ligadinho, porque a coisa está boa aqui. No que se diz respeito à pergunta que eu fiz para o Tiago,
E para os pastores aí agora, a última pergunta. Deus criou uma lei que não só para o homem, para como os animais, para o macho e para a fêmea. É uma lei do macho e da fêmea. Se eles se derem contato e haver, no caso do homem, coabitar, não importa se isso seja de maneira aceitável ou não, de maneira cedida ou não, mas se haver a penetração e o homem colocar o material lá, a lei de Deus, ela já foi formado o homem dessa forma. Vai nascer bebê. Se a mulher tiver com tudo bem lá, não tiver nenhum impedimento de útero, Deus não vai estar quebrando a lei. E por isso nós sabemos que tem muitos estupros, tem muitas coisas e Deus não para. Não para a situação, porque a pessoa é uma pessoa saudável, é uma pessoa frutífera. E dá o contato e acontece do material se encontrar, vai acontecer. Independente de que Deus, que a pessoa esteja crente ou não, que a pessoa esteja, vai acontecer. Mas vocês explicaram muito bem aí pela palavra de Deus. É a lei de Deus. Né? Criou o homem já com essas características de se procriarem, crescer e multiplicar-nos, frutífero. Então, independente, o homem que no pecado dele, ele passa os limites. Mas a próxima pergunta, eu vi que os três, né, bateu na mesma técnica que o aborto só no último caso. Ok? Ok, pastores? Aborto... Positivo. Aborto só no último caso. Como o Tiago, por último, o pastor Márcio já tinha descrevido, o pastor e o Tiago também completou aí na última fala dele aí. Então, deu a lista, né, quando o aborto precisa ser feito. Má formação, risco de morte e etc. A pergunta que eu passo para os irmãos agora no finalzinho, já chegando, vocês são a favores de que o estuprador ele seja exterminado? De quais maneira? Com morte? Com injeção? Com a mutilação dos órgãos genitais? Fala aí comigo, meu. É a bomba que eu ia jogar. Quem vai ser o primeiro? Eita, Quem vai ser pode, pastor. Pastor, pode. Posso dar o meu posicionamento? Pode. Vai exterminar? Vocês são a favor que ele seja exterminado? Enquanto cristão e pastor batista, eu jamais deveria concordar com o extermínio de qualquer vida em qualquer circunstância. Eu só tenho um posicionamento, por isso eu preciso explicá-lo. Se tiver dentro de uma casa um camarada que tentou abusar de uma criança e, porventura, ele fez essa criança de refém, está intentando contra a vida dela, e eu tenho ali um atirador, se é para proteger a vida dessa criança e ele vai exterminar essa outra vida, eu não tenho problema com isso. Se essa é a única chance de preservar a outra vida, ok. Segundo quadro, ele cometeu o ato e agora ele foi preso, está sob o poder da polícia. Eu não me vejo no direito de julgá-lo para a morte. Esse é um atributo que pertence a Deus. Agora, diante das nossas leis, ele deve ser julgado e com muita severidade. Se é 15 anos, eu não digo que ele deveria ficar 15, eu digo que ele deveria ficar 30. Se é a castração química, eu já digo que não deveria ser perpétua. Eu digo que essa castração deveria durar pelo menos aí uns 10 anos
ele tendo um estado de boa conduta, pode ser reversível, porque quando o homem faz vasectomia, ela é reversível. E a ciência hoje tão avançada, se a gente pudesse castrar o camarada e ele tiver 10 anos de bom comportamento, passar por todo um tratamento psicológico, todo um tratamento até mesmo espiritual, pode ser que esse homem volte a viver, porque eu tenho o exemplo de Davi. Davi, ele inicia a sua derrocada olhando da sua casa uma menina, uma mulher, e ele toma aquela mulher para si, faz com que o seu marido vá à frente da batalha para poder morrer, ele comete um pecado de adultério e homicídio. Logo depois, mais no final da sua vida, Davi recebe uma donzela. O texto diz que era uma donzela, era uma menina que provavelmente ela não tinha maioridade. Mas a Bíblia diz, lá no final da vida de Davi, nos últimos dias, que Davi não ousou tocar naquela menina, porque na cultura israelita, uma menina para aquecer o corpo era uma menina para dar prazer àquele homem, àquele rei, nos últimos dias de sua vida. E Davi se recusa a esse tipo de prática. Então, o primeiro Davi é totalmente diferente do último, porque a ele foi dada uma oportunidade. Então, eu não sou de acordo de dizimar a vida. Não, como cristão, como um leitor estudioso da palavra de Deus, eu não posso concordar com isso. O quê? O outro pastor? Na verdade, eu também concordo com o pastor Márcio, e se eu concordar em tirar essa vida, eu vou anular tudo aquilo que nós estamos trabalhando, toda a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma palavra que vem para restaurar a vida, restabelecer. É claro que são casos terríveis que realmente chocam, dói na gente, mas nós devemos ficar com a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Se eu matar logo esse homem, falar que tem que ter pena de morte, mata, eu estou dizendo que a palavra de Deus ela não tem poder para restaurar esta vida. E nós temos casos de muitas pessoas, muitos que foram restaurados e estão sendo restaurados pela palavra do Senhor. E eu encerro aqui, porque o pastor Márcio fez uma excelente colocação e estamos juntos nesse mesmo pensamento aí, em nome de Jesus. Por quê, meu? Tiago, qual seria a tua posição? Minha posição segue a mesma linha de pensamento dos pastores, porque se eu for falar algo diferente aqui, eu estaria me contradizendo. Porque da mesma forma que eu entendo que a prática do aborto não é algo aceitável diante de Deus, a morte de alguém que comete um pecado também não pode ser levado à morte por isso, porque eu teria o mesmo sentimento, né? O mesmo pensamento. Temos que entender ali que é uma vida também. Assim como aquela criança que está na gestação daquela mulher, esse rapaz que já foi gerado, ele também é uma vida. Ambos são a vida diante de Deus. Então, se por um lado eu não sou a favor do aborto, como é que eu vou ser a favor da morte de um homem que comete tal pecado? Porque pecado diante de Deus é tudo pecado. Então, se eu desobedeci meu pai e minha mãe, eu vou ser executado. Porque a gente tem a mania de classificar pecado, né? Esse merece morrer. Não, esse não merece. Esse merece ser excluído. Não, esse aqui você deixa apenas no banco. Quem somos nós para tais atos, né? Agora que ele receba uma pena severa, uma pena dura, conforme colocado pelo pastor aí, castração não diria, mas que ele pudesse talvez até ficar um bom tempo realmente impotente, sem poder estar tocando numa mulher, isso eu sou a favor.
ele tem O que entender pastor que... Márcio Rodrigues, ele é a favor do ciclo de castidade. Porque já existe. Existe a injeção. Mas tem que ter. Existe a injeção Tem também. que ter algo. Sim. Existe a injeção para tirar a potência. Eu não sou a favor da mutilação. Da mutilação, não. Mas da castração química, sim. Não, tem que ter. Ele tem que entender que o que ele fez afetou, além da vida dele, afetou alguém. Então ele tem uma consequência. Verdade. Ele tem que pagar essa consequência. Seja muitos anos de cadeia, ou seja, realmente, não a castração, também não sou a favor, de jeito nenhum. Mas que ele possa, de alguma forma, ficar um bom tempo sem poder utilizar o seu instrumento. Dependendo de quando voltar, o próprio tempo já pega o serviço da castração. Pode ser. Dependendo de uma pena, no mínimo, aí tinha que ser 30 anos, no mínimo. Porque a gente está morrendo, mas a situação é séria, né, pastores? Né, Tiago? E, amados ouvintes, o nosso irmão Moacir Mota, é lá da minha congregação de Braz de Pina, ele botou aí a mensagem, glórias a Deus, está gostando aí do debate aí, glórias a Deus pela sua vida também, pela sua família, que são abençoados. O que, meu amigo? Deus abençoe você e a sua família. Então, meus amados, nós vamos chegando aí, o finalzinho foi gostoso, dá vontade de quero mais, mas já vou começar lá pelo o pastor Sérgio, meu amigo, dê as suas considerações finais, faça aí seu fechamento aí de tudo que nós conversamos aqui hoje, porque nós temos um público que muitos vão ver depois esse debate, e nós podemos passar aí de 40 e poucos mil, tá bom? Então, o que é que acontece? Tenho certeza de que as pessoas foram edificadas pelo que os irmãos falaram, pelo que os irmãos colocaram aí. Nós tivemos aqui um debate, foi até técnico, na questão de conhecer a questão da lei, de conhecer a questão do homem, a questão de respeitando o sofrimento de uma família que passa por essa situação, e a situação de Deus, do espiritual. Equilibramos isso aí. Glórias a Deus. Então, meu amigo, pode falar com o povo aí. Quero primeiro agradecer, né, essa oportunidade ao nosso Deus e conhecer o pastor Márcio. O Tiago, eu já estive aqui com o Tiago. Agradecer o pastor Ailton Santos. Nós estamos ali na Rua Paula 611. Nós somos uma congregação da Catedral da Assembleia de Deus de Vaz Lobo, é a nossa matriz, onde o pastor presidente é o pastor Josiel Raimundo dos Santos, um homem de Deus. Estamos aprendendo, né? Na verdade, ninguém sabe. Quanto mais a gente vai escutando, nós vamos aprendendo, vamos debatendo e vamos aprendendo um com os outros. Eu aprendi aqui com os irmãos nessa noite. A verdade é que o nosso Brasil, a gente precisa de muitas mudanças, né? Um país onde uma adolescente mata a mãe, uma jovem, né, de maior, mata a mãe, vai preso no Dia das Mães, ela sai, ela tem liberdade no Dia das Mães, é uma coisa que muitas situações precisam mudar, né? Um país onde o estuprador ele tá preso, mas ele tem direito à visita íntima, então muita coisa tem que mudar, né? Tem que virar um país realmente sério. E eu, para finalizar, vou deixar um versículo aqui, porque nós só vamos vencer no poder da oração. Então, Atos capítulo 12, versículo 5 diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Só tem uma forma de quebrar todas essas cadeias, essas correntes, essas amarras, é pelo poder da oração. Que os irmãos, os ouvintes, quando lembrarem aí, quando dobrar o seu joelho,
Lembre do pastor Sérgio também, a minha casa, eu também vou estar apresentando os irmãos, e nós vamos orando e aguardando a volta do Senhor Jesus, que eu creio que está muito próxima. Uma boa noite a todos. Amém. Amém, meu pastor. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério, tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos para fazer. Amém. E que tenha alegria no coração, meu. Pastor Márcio Rodrigues, pode falar aí com o povo, pode dar suas considerações finais aí, meu pastor, com alegria aí. Eu, primeiramente, quero pedir perdão ao pastor Sérgio e ao pastor Ailton, que eu entrei e naquela ânsia de entrar e captar qual era o assunto, eu nem dei boa noite para vocês devidamente. Tá? Mas saiba que o carinho e respeito por vocês só aumenta. E ao Tiago também, que eu tive a oportunidade de participar, né? Quero um excelente final de semana para vocês. E aos ouvintes, eu quero deixar uma passagem que é Eclesiastes 12:13. Eclesiastes 12:13. De tudo que se tem ouvido, há um resumo. Teme a Deus, que este é um dever de todo homem. Todo ser humano tem a responsabilidade de temer e respeitar o Senhor. De repente, você, querido ouvinte, que está ouvindo esse debate, e você não é membro de nenhuma igreja, e você acha que você não tem pecado, você não está enquadrado nas questões que nós falamos aqui, todo ser humano precisa temer a Deus, que é um dever da humanidade temer ao seu Criador. Temer no sentido de respeitar o seu plano para cada um de nós. E eu quero que Deus continue abençoando o pastor Ailton, que está à frente desse trabalho, e que nos conceda mais oportunidades como essa. É um prazer participar com vocês. Com certeza. Sua igreja está localizada onde, pastor Márcio? A Igreja Batista Central de Olaria, eu atuava lá como pastor de jovens. Eu me despedi da igreja nesse domingo, depois de um ministério de 7 anos. E agora, eu e minha esposa estamos procurando uma nova igreja para a gente reiniciar o trabalho. E, enfim, estamos sob a direção do Senhor, sob a orientação dele. Estaremos orando, tenho certeza que o pastor Márcio, o Sérgio e o Tiago estarão orando para Deus lhe dar direção para o lugar certo, onde ele vai lhe usar tremendamente, como tem usado. Amém? Você e tua família. Tiaguinho, fala aí conosco. Olá, queridos. Foi mais um grande prazer estar aqui, enriquecendo, né, o conhecimento, né? Agradeço aos pastores aí, pastor Sérgio, pastor Márcio, pastor Ailton. Hoje não consegui pegar desde o início, mas foi bênção. Pelo menos essa parte que eu peguei foi bem edificante, né? Quero encerrar aqui dizendo que nós não devemos dar lugar ao diabo, queridos, amados irmãos. Não importa as circunstâncias, né? Não importa como uma mulher possa estar vestida, não importa como se existe a oportunidade, não deixe lugar ao diabo. Você é um escolhido de Deus e você precisa fazer a diferença nesse mundo. Essa é a minha última fala aí. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe vocês, queridos. Muito obrigado, Tiaguinho. Deus abençoe você, tua família, seu ministério, que eu creio que Deus tem muito. Você está novo, tem muito gás para queimar aí. Tá? Tem muitas águas para correr debaixo muita lenha para queimar, né? Tem muita lenha para queimar, entendeu? E eu tenho certeza que Deus, você é essa geração de jovens que faz a diferença. Quero mais uma vez agradecer a Deus aí pela vida do pastor Márcio Rodrigues, com a sua família, com todo o seu conteúdo que Deus tem lhe dado no decorrer dos anos. E digo mais, viu, pastor? Deus, ele tem momento que cessa o treinamento, que é executar aquilo que Deus já deu. Eu tenho certeza que Deus já lhe deu muita coisa, está aí, sabedoria, experiência, e tem muita gente precisando de orientação, meu pastor. Tem muita gente, pode ter certeza. Tem um trabalho como esse, parece que não, mas muitas vidas são alcançadas e muitas vidas são despertadas a verdadeiramente encontrar
o seu caminho, a sua trajetória junto de Deus, ok? Eu tenho certeza que a fala de cada um de vocês aí trouxe essa direção para a vida de muitos, como o pastor Sérgio falou, que ele aprendendo com os colegas, entendeu? E a gente aprendendo com você, pastor, Deus com certeza vai trazendo grandes coisas para nós. Então, Deus abençoe a vocês, e nós vou pedir ao pastor Sérgio que nos despida aí com a palavra de oração, e logo depois não sai da tela não, nós vamos botar um louvorzinho aí, e que Deus possa abençoar, que Deus possa conduzir a todos que estiveram presentes, que estão aí no Facebook, que estão compartilhando, que estão curtindo nosso debate. A semana que vem nós vamos ter o debate e estamos aí trabalhando para a gente fazer um debate com os adolescentes, botar os adolescentes para falar. Mas a semana que vem nós vamos estar com o debate. Eu queria desde já convidar os amados, já me confirmar aqui, para mim já ficar com a lista já completando já. Nós vamos falar sobre o Outubro Rosa. Vamos falar sobre o câncer de mama. Vai estar conosco também aí um psicólogo, Marquinhos. Ele vai estar falando aí conosco aí, nós vamos estar juntos aí. Amém, meus pastores? Se os amados não tiverem nenhum compromisso agendado para sexta-feira que vem, entendeu? Fecha aí com a gente aí para a gente estar debatendo isso aí, que eu já vou botar a faixa da minha igreja, todo ano eu boto, vive a campanha de Setembro Amarelo, e encerramos quarta-feira e estamos fazendo, agora entrando na campanha do Outubro Rosa, que é contra esse câncer de mama que tem tantas mulheres, tantas jovens, sofrendo com isso de uma maneira terrível, que arranca e que tira a autoestima da mulher. Vamos estar falando sobre isso aí a semana que vem, num debate abençoado com a presença do Espírito Santo. Amém? Meu pastor, despede-nos com a palavra de oração, meu pastor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, meu Deus, por esse momento, por esta oportunidade, falarmos aqui, aprendermos um pouco da Tua palavra, esclarecer algumas situações. Nós queremos apresentar agora, Senhor, aqueles que estão ouvindo esse debate, aqueles que vão ouvir futuramente, Senhor, e podem estar passando por um momento, uma situação dessa que falamos aqui, está vivendo isso em família, está sofrendo, mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem poder para mudar a história, para dar vitória. Nos dê uma noite de paz, Senhor, uma manhã de boas notícias. Toma os teus servos também, Senhor pastor Márcio, Senhor, toma em tuas mãos teu filho, o Tiago, o pastor Ailton Santos, esse trabalho, Senhor, que nós cremos que está dando frutos, Senhor, é o que nós te pedimos. Nos dê um final de semana na tua presença, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, e todos digam amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Senhor, nós vamos estar ouvindo uma adoração, louvado seja o nome do Senhor, e vamos estar nos despedindo com muita alegria. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele continue nos abençoar, a glória do nome do Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus.
Deus é bom. Deus é Senhor, meu irmão. Acredite que nas mãos de Deus há força e poder. Ele é aquele que faz o seu servo vencer. Acredite nessa madrugada que a presença dele está sobre a tua vida. Acredite que o choro pode durar uma noite, amanhã virá alegria. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.